É necessário a gente ficar medindo a glicemia, né, para fazer o exercício? Seja aí muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa série de lives são as lives de imersão em exercício e diabetes. Meu nome é Roberto Doro, eu sou profissional de educação física, especialista na prescrição e no acompanhamento do exercício físico para quem tem diabetes. E eu oriento aí o profissional de educação física a adaptar o exercício ao diabetes ou o diabetes ao exercício, da anamnese à prescrição com total segurança. Esses dias eu conversando, né, com um profissional de educação física, ele estava conversando comigo, ele fez uma pergunta interessante que eu achei legal a gente trazer para essa live. Que foi justamente assim, falando, professor, quando a gente trabalha, principalmente com portadores de diabetes tipo 2, ele estando controlado, uma pessoa mais disciplinada, ele está sempre controlado, né, com o diabetes dele, é necessário a gente ficar medindo a glicemia, né, para fazer o exercício? Então, o primeiro detalhe que eu acho que a gente, como profissional de educação física, a gente tem que levar em consideração é, primeiro, a gente identificar, né, o que define que o nosso aluno com diabetes, ele tem um bom controle do diabetes ou ele não tem um bom controle do diabetes. Né? O que vai trazer para a gente, o que vai definir para a gente se o nosso aluno com diabetes ele tem um bom controle ou não tem um bom controle. A gente sabe que o exame, né, de referência com relação a como está o tratamento dessa pessoa com diabetes, ele está relacionado ao valor de glicosilação da hemoglobina. Então, é o teste que é chamado de hemoglobina glicada. Então, esse exame é que determina o percentual de glicosilação da hemoglobina, que a gente sabe que o valor de glicosilação ele tem ali um valor referencial médio de glicemia desse indivíduo. Agora, vamos entender o seguinte: a pessoa que não tem diabetes, a glicemia dele sempre vai estar igual? A gente sabe que não, que fisiologicamente a nossa glicemia, em diferentes momentos do dia ou em diferentes períodos relacionados a quanto tempo você se alimentou, ou se você está algumas horas sem se alimentar, ele tende a ficar variando. Então, a glicemia de quem não tem diabetes já tende a variar. Então, para o nosso aluno que tem diabetes, a tendência natural é que ela varie muito mais. Ótimo. Agora, a gente sabe que essas variações, elas podem acontecer de maneiras que elas fiquem além dos limites. Então, o que seria além de limite? O valor de glicemia do nosso aluno com diabetes. Ele pode ficar abaixo de 70 miligramas por decilitro, então, quer dizer, ele pode fazer episódios aí de hipoglicemia, ou então o nosso aluno com diabetes, ele pode ficar lá com a glicemia acima de 180 miligramas por decilitro, então, em episódios de hiperglicemia. Agora, como é que a gente vai identificar isso na hora que a gente vai fazer o exercício com esse indivíduo? Infelizmente, não tem outra maneira a não ser medir a glicemia capilar. Então, independente do nosso aluno, né, muitas vezes a pessoa com diabetes, ele tem muito comum, né? Ele fala assim, não, ó, eu acordei bem hoje, estou controlado. Quer dizer, o que, que é o acordar bem? O que, que é estar controlado? Para a gente, como profissional de educação física, a gente tem que entender que são valores de glicemia que estejam aí menor do que 180 e acima de 70. Então, estando dentro desse valor, fisiologicamente, está dentro de um valor que o organismo não vai buscar nenhuma situação extra para tentar reequilibrar essa situação. Então, isso é considerado aí uma glicemia adequada para o nosso aluno com diabetes. Agora, como é que a gente vai saber durante o exercício, ou mesmo antes do exercício, de que situação que a gente está partindo? Porque a gente tem que partir do seguinte pressuposto: quando eu estou trabalhando com alguém que, por exemplo, não tem diabetes, né, que é o nosso foco aqui, ou não é hipertenso, não tem dislipidemia, não tem esteatose hepática, quer dizer, não faz parte do grupo especial de pessoas, é um indivíduo que é considerado normal. Esse indivíduo, a gente sabe que toda vez que eu for fazer exercício com ele, eu estou partindo de uma situação onde ele está saindo da homeostasia e está começando a fazer o exercício. Então, eu vou tirar ele do repouso e vou colocar ele em exercício. E fisiologicamente,
ele estava em homeostasia. Agora, toda vez que a gente tem um aluno nosso que faz parte do grupo de pessoas, né, do grupo especial, consequentemente a gente já tem que partir do pressuposto que a tendência natural desse indivíduo, por ele ter alguma alteração metabólica, que é o que acontece no diabetes, e muitas vezes tem vários indivíduos aí com diabetes, principalmente diabetes tipo 2, que também são hipertensos, que muitas vezes tem aí esteatose hepática também. Então, tem outras situações aonde ele pode também, nada impede, ele está usando para o controle aí da hipertensão também, usar, por exemplo, um beta-bloqueador. Então, tudo isso vai impactar na hora da gente fazer o exercício. E a gente tem que ter muito claro para a gente, como profissional de educação física, que na hora que eu estou prescrevendo exercício para uma pessoa que faz parte do grupo especial, a tendência natural é eu começar o exercício já em uma situação onde aquele organismo não está em homeostasia. Então, a gente tem que usar normalmente as referências para cada uma das diferentes aí, doenças que levam os indivíduos a serem classificados como grupo especial, para nortear o nosso trabalho. Então, sim, toda vez que a gente está trabalhando com quem tem diabetes, a gente precisa, de primeiro momento, saber da onde a gente está partindo, porque caso contrário, eu não tenho como saber o efeito que o exercício vai trazer para aquele indivíduo. E por que, que eu estou falando da gente não saber o efeito do exercício? Porque a gente tem muito claro isso hoje, né? Ah, o exercício aeróbio, ele ajuda, com intensidade moderada, ele ajuda aí a diminuir a glicemia de quem tem diabetes. É verdade. Mas desde que esse indivíduo esteja em uma situação aonde ele esteja metabolicamente equilibrado. O que garante que você vai pegar um indivíduo, por exemplo, com uma glicemia acima de 360, começando lá o exercício, e com um exercício moderado você vai conseguir baixar a glicemia dele? Sendo que a gente sabe que ele já está em uma situação onde a diminuição do potencial de hidrogênio já está acentuada no sangue. O sangue já está mais ácido. E com a adaptação, saindo do repouso, entrando no exercício, naturalmente a gente produz mais íons de hidrogênio. Então, a tendência natural qual é? Muitas vezes ele começar com essa glicemia super alta e ainda tender, com o exercício, a aumentar cada vez mais e não a baixar. E isso, se você trabalha com a pessoa que tem diabetes e não mede a glicemia, automaticamente a gente está assumindo esse risco. Então, eu estou começando a trabalhar com o indivíduo que tem diabetes ali, eu não medi a glicemia dele e eu vou prescrever o treino ali, vou fazer a sessão de treinamento. Você está assumindo o risco, você não sabe de onde ele está saindo com a glicemia dele. E muitas vezes, isso aí é comum, quem tem diabetes tipo 2, é muito comum ele acordar pela manhã e medir a glicemia. E depois a tendência natural é ele não medir mais durante o dia. Então, em uma situação dessa, fica mais difícil ainda, porque na hora que você vai perguntar para ele, fala: como é que estava a sua glicemia hoje? Ah, a hora que eu acordei, estava 120, estava boa. Só que ele está vindo treinar com você 4 da tarde. Então, quer dizer, o que já aconteceu durante esse período? Né? Naturalmente, o indivíduo acordou em jejum lá, ele estava em jejum, sei lá, de 6, 8 horas, sem se alimentar, já acordou com 120. Então, quer dizer, ele tem diabetes, porque se fosse um indivíduo normal, estaria certamente abaixo de 100 miligramas por decilitro com um período desse de jejum. Então, ele já acordou com a glicemia mais alta do que fisiologicamente deveria estar. Depois disso, o que ele fez? Ele fez o jejum, ele tomou lá café da manhã, por exemplo. Depois ele fez algum lanchinho durante a manhã, depois ele almoçou. Dependendo do horário que ele veio treinar com você à tarde, ele também comeu alguma coisa no pós-prandial, logo após ali o almoço ainda, antes de vir treinar. Então, aquele valor que ele mediu de glicemia lá pela manhã, nesse momento não vai ter exatamente valor referencial nenhum. Não dá para a gente conseguir entender o quanto está o valor da glicemia dele. Então, por isso a necessidade de sim medir a glicemia, pelo menos antes de começar a fazer o exercício. A gente sabe que, às vezes, nem todas as pessoas com diabetes têm condições de ter com ele uma quantidade adequada de tiras ali para fazer os testes de glicemia, todos que são necessários aí durante o mês. Porque muitas vezes na consulta, né, o médico ele prescreve ele, a quantidade de tiras normalmente voltadas para o tratamento daquele indivíduo. E se é um indivíduo, por exemplo, com diabetes tipo 2, que usa um antidiabético oral,
que tem um risco menor dele ficar fazendo hipoglicemia, como por conta, né, do mecanismo de ação que tem esse medicamento, normalmente ele vai receber uma quantidade muito limitada de tiras para fazer o controle. Então, isso, no momento que a gente vai fazer o exercício, acaba muitas vezes impactando. Até eu entendo isso. Mas nós precisamos pensar na questão em duas situações aí que são primordiais para a gente. A primeira, garantir o resultado do nosso trabalho. E para a gente garantir o resultado do nosso trabalho, a gente tem que ter valores referenciais. E toda vez que você deixar de medir a glicemia do seu aluno com diabetes, você está assumindo um sério risco, porque você não sabe em que valor que está aquela glicemia. E a gente sabe que o efeito do exercício, apesar de ser muito divulgado que o exercício físico ele é hipoglicemiante, nós como profissionais de educação física, nós precisamos entender que dependendo da maneira que eu prescrevo o exercício naquela sessão de treinamento, quer dizer, o modo que eu aplico o mesmo tipo de exercício, ele vai ter respostas diferentes na glicemia do meu aluno, tanto do aluno normal como principalmente de quem tem diabetes. Então, é algo que a gente precisa ficar muito atento com isso. Porque mesmo que o indivíduo está vindo, por exemplo, ele está vindo para correr, ele vai fazer um treino de corrida. A gente sabe que o treino de corrida, você colocar ele para rodar, por exemplo, fazer um treino de rodagem, ele vai correr numa intensidade moderada, vai ter uma resposta glicêmica. Se eu fizer com ele treinos, né, um treino onde eu quero melhorar o pacing dele, quer dizer, ele vai estar correndo aí em ritmos diferentes, vai ser um treino com velocidade, né, ondulatória, variativa, vai ter uma outra resposta na glicemia. Se naquele dia ele está fazendo tiros, né, que sejam tiros mais longos, aí de 1.000 metros, de 800 metros, a resposta que ele vai ter na glicemia também vai ser diferente. Então, a modalidade que ele está treinando, quer dizer, o exercício que ele está fazendo, é o mesmo. Agora, o modo que está sendo aplicado naquela sessão de treinamento vai ter respostas totalmente diferentes na glicemia desse indivíduo. Então, é algo que obrigatoriamente a gente precisa sim ter referência. A referência ela está exatamente aonde? Na medição da glicemia. Então, independente do meu aluno ser uma pessoa que normalmente se preocupa mais, meu aluno com diabetes, ser aquela pessoa que se preocupa mais, que controla mais a glicemia dele, ou o indivíduo, por exemplo, que controla menos, não importa. Eu preciso, como profissional, ter referência. Ah, mas o meu aluno com diabetes ele não tem a quantidade adequada lá de tiras para fazer a medição durante o mês, por exemplo. Mas a gente precisa de pelo menos uma referência. Então, nesse momento, é imprescindível que se eu posso fazer uma medida de glicemia para cada treino, então eu faço a medida da glicemia exatamente antes de eu começar a treinar. Que é para eu saber da onde eu estou partindo. Porque, consequentemente, se eu estou partindo já de um momento que a glicemia já está um pouco mais alta, claro que a gente tem que fazer a relação com o medicamento que ele está utilizando como parte do tratamento, com esse valor de glicemia, a refeição que ele fez, e aí, através dessas variáveis, a gente vai determinar aí o modo que a gente vai prescrever o treinamento. Por isso que eu falo de orientar o profissional de educação física com relação a adaptar o exercício ao diabetes, ou muitas vezes o diabetes ao exercício. Quando você tem um tipo de treinamento que ele já é planilhado, então é importante que a pessoa com diabetes seja orientada para que ele chegue aí com uma glicemia adequada de acordo com aquele treino que vai ser feito. Então a gente tem que fazer aí uma adaptação do tratamento do diabetes com relação ao treino ou ao modo que a gente vai aplicar. Mas a gente, como profissional de educação física, a gente precisa sim de referência. E a referência é exatamente a glicemia. Mas eu não tenho a possibilidade de medir a glicemia 2, 3 vezes, porque por recomendação, vocês podem ler aí várias recomendações, inclusive da própria Sociedade Brasileira de Diabetes, recomenda, sei lá, que o indivíduo com diabetes deve medir a glicemia antes, durante e depois do exercício. Agora, esse comportamento, ele é exatamente, primeiro, necessário? A gente sabe que em alguns momentos sim, em outros não. Então, não dá para a gente padronizar. E o segundo, eu acho, desafio que a gente tem como profissional da educação física que está em campo ali trabalhando, é que nem sempre o nosso aluno com diabetes ele vai sim ter a possibilidade de ter a quantidade de tiras adequadas para que a gente fique medindo toda hora lá a glicemia dele. Então,
é uma questão, existe assim, o que é o mundo ideal, né? O ideal seria realmente talvez medir a glicemia mais vezes, mas a gente sabe que nem sempre isso é necessário, vai depender se você mudou o treino, né? Então você está fazendo uma nova verificação para ver o quanto aquela mudança que você fez, seja no volume, na intensidade ou no modo que está sendo aplicado, com relação às respostas glicêmicas desse aluno, ou mesmo a carga que você trocou, né? Então, de repente, você está fazendo um treino em sala de musculação, trocou a carga do treinamento, então, consequentemente, vai ter uma resposta glicêmica diferente, talvez faça, se necessário, medir a glicemia aí antes, durante e depois do treino. Mas durante um período onde normalmente você está fazendo um treinamento, né, buscando a adaptação do aluno, consequentemente, inicialmente você faz isso para ter como parâmetro, mas dali para frente você sabe mais ou menos a resposta qual vai ser. Mas a resposta você tem, de acordo com o treino, do modo que está sendo aplicado. O que você não tem é exatamente com que glicemia ele está chegando. Então, por isso a necessidade de medir no mínimo aí antes e depois. Ah, mas a gente sabe que existe sim algumas limitações, como por exemplo, não ter uma quantidade adequada de tiras. Então, mede a glicemia pelo menos antes de iniciar, para você saber qual vai ser o procedimento que você vai ter durante aí o treinamento. Deixa eu ver que a Estela já está aqui, já encostou. O Vinícius fez uma Uhum, pergunta. tá. Ele pergunta assim: em referente ao treino de musculação, acha que a resposta seja menos aguda referente ao treinamento aeróbio? Então, Vinícius, aí é uma questão de caracterização, né, do exercício. O que a gente normalmente vê acontecer é que quando a gente compara a resposta glicêmica do nosso aluno com diabetes exposto ao exercício aeróbio de maneira moderada e fazendo exercício na sala de musculação, a tendência natural é que, por uma caracterização de estímulo e tempo de intervalo, consequentemente, durante o exercício aeróbio, a velocidade da variação na glicemia é maior. Então, a glicemia que foi medida antes e logo no final ela vai ter um delta percentual maior, então ela vai diminuir mais rápido do que quando normalmente se faz musculação. Só que muitas vezes, isso inclusive já até aconteceu comigo mesmo, de você fazer um treino em sala de musculação, dependendo do treino que você vai fazer e do momento que você mediu a glicemia ali antes, né, que valor que estava a glicemia antes de iniciar o treino de musculação, e o tempo muitas vezes que tem de medicamento ali, né, fazendo a ação, dependendo do tipo de medicamento, no meu caso, que eu uso insulina, eu tenho diabetes tipo 1, nessa situação você faz muitas vezes hipoglicemia mesmo em sala de musculação. Então, é algo que a gente consegue ter alguns parâmetros de acordo com a caracterização do exercício, né? Então, se a gente pensar em velocidade de degradação do glicogênio muscular, no exercício que é cíclico, a velocidade de degradação desse glicogênio para fornecer glicose para o sistema para gerar ATP, para fazer ressíntese de ATP, ele vai acontecer numa velocidade muito maior do que em sala de musculação. Porque em sala de musculação você vai dar ali um período de estímulo, que normalmente, se você pegar uma série, né, de repetições, geralmente o indivíduo vai ficar entre 20 e 30 segundos, mais ou menos, em cada série, né, dando estímulo. E depois ele vai ter um intervalo. E esse intervalo ele é imposto mesmo quando a gente faz treinos utilizando métodos por passagem. Porque o que acontece? O indivíduo ele vai, por exemplo, eu estou fazendo, vamos supor que eu faço um bisete, vou fazer uma rosca direta e vou fazer uma rosca alternada. Você não vai ficar fazendo o exercício contínuo. Você vai fazer a quantidade de repetições ali, uma série com rosca direta, vai ter que colocar a barra no chão ou em algum suporte lá, pegar o dumbbell ou pegar o halter e começar a fazer o exercício. Quer dizer, você tem quebras nesse ciclo de continuação, de continuidade na contração muscular, por isso a influência na velocidade da degradação do glicogênio. Então, muito a gente vê, né, nos próprios estudos mostrando que quando se compara o delta percentual, quer dizer, o quanto diminuiu, né, medindo a glicemia antes e no final do treino, com o trabalho aeróbio ela diminui mais rápido do que no exercício resistido. Mas isso não quer dizer que o indivíduo com diabetes, fazendo treino em sala de musculação, ele não vai fazer hipoglicemia, por exemplo. Né? Então, vai depender do método de treino que você está usando, o quanto de carga está sendo aplicado para esse indivíduo, né? Qual é a carga do treinamento que está sendo aplicado. Porque existem, né, alguns profissionais aí que eu já tive conversando com alguns, que muitas vezes o discurso da pessoa é: ah, não, se o indivíduo com diabetes faz musculação, aumenta a glicemia.
A gente sabe que isso não é verdade, né? Que pode acontecer? Pode, desde que seja um indivíduo que ele é treinado. Ele, classificando ele, ele é um indivíduo que já é avançado. Aí pode ser. Ele está treinando com uma carga muito maior, né? Ele está tendendo a começar o treino com uma glicemia menor e aí com uma carga maior aumenta aí a liberação de hormônios contrarreguladores e consequentemente a gente tem uma tendência a aumentar a glicemia aí no treino por uma questão de ação hormonal. Mas isso a gente normalmente não consegue fazer com alunos que são iniciantes em sala de musculação. A tendência natural é esse indivíduo também fazer hipoglicemia. Mas o que me chamou muito a atenção foi relacionado à pessoa, de repente, o profissional, né, da educação física, ele, o discurso de repente ser assim, ah, mas se meu aluno ele tem diabetes, ele já está adaptado ao exercício, então, e ele é controlado, eu não preciso medir a glicemia dele. Né? Isso me chamou bastante atenção. Porque se você não mede a glicemia, você não sabe em que situação que está esse indivíduo. E a gente sabe que a nossa vida diária, a gente não tem, a gente tem sim alguns hábitos, né? Muitas vezes a refeição, o tipo de refeição que a pessoa faz, alguns horários, o horário onde geralmente se alimenta, quantidade de horas que dorme. Só que é comum, muitas vezes, tem noites que você dorme muito bem, tem noites que você não dorme muito bem. E isso durante o dia, tem dia que a sua agenda é mais tranquila, tem dia que acontece um monte de coisa. E para você cumprir ali todas as suas tarefas, você se desdobra. E com isso, muitas vezes, pula uma refeição ou outra, ou atrasa a refeição. Então, todas é, essas situações que no nosso dia a dia a gente vive, a gente tem que entender que o nosso aluno com diabetes também está vivendo. Então, não dá para a gente partir do pressuposto que é um indivíduo que ele é controlado. Ele é controlado a maior parte do tempo, mas isso não quer dizer que ele não faça episódios de hiperglicemia ou de hipoglicemia. Que de repente naquele dia ele consumiu lá um alimento que ele não sabia direito quanto de carboidrato que tinha naquilo. E ele, sei lá, atrasou um pouco a refeição, então na hora que ele foi comer, estava com mais fome, comeu um pouco mais do que está acostumado. Então ele pode muito bem chegar hiperglicêmico, e na hora de você fazer o exercício, ao invés de ajudar, acaba aí prejudicando a pessoa. Que a gente tem que levar em consideração também, quando a gente está trabalhando com quem tem diabetes, sempre ter como referência se além dessa alteração metabólica ele tem também outra doença associada ou mesmo alguma complicação crônica do diabetes. Porque tudo isso vai cada vez aumentar mais a nossa responsabilidade como profissional de educação física em cada sessão de treinamento e evitar que esse indivíduo fique exposto à possibilidade de fazer episódios de hipoglicemia ou de hiperglicemia. Que isso normalmente tende a agravar cada vez mais o quadro que ele já tem, né, que já está instalado aí alguma complicação crônica do diabetes, por exemplo. Então, tudo isso são situações que a gente sim tem que levar em consideração e tem que garantir, nós como profissionais de educação física, a gente tem a responsabilidade de garantir para o nosso aluno, né, com diabetes, total segurança no momento do treinamento ali, no momento que ele está com a gente. Independente de ter todos os recursos ou não. Fica mais difícil para a gente? Fica mais desafiador? Se eu só posso medir, fazer uma medição de glicemia nesse aluno, quando eu vou treinar com ele? Sem dúvida alguma. Mas pelo menos você não fica totalmente no escuro. Você consegue prever o que vai acontecer, de acordo com o treino que você está prescrevendo, de acordo com a glicemia que foi medida, de acordo com o conhecimento que você tem, conversando com ele relacionado à refeição que ele fez, o medicamento que ele está usando. Então, dessa maneira, a gente consegue aí prever mais ou menos o que vai acontecer aí com o treinamento, tá certo? Então, hoje, né, a informação que eu queria trazer para vocês era exatamente essa, né, dessa questão de da gente achar que o nosso aluno com diabetes, é uma pessoa que se cuida, ele se cuida mais, ele mede mais vezes a glicemia, ele controla o que ele come, então eu não preciso ficar medindo a glicemia, quebra esse paradigma, tá bom? Não acredita nisso, porque quem não tem diabetes, a glicemia fica variando, imagina quem tem diabetes. E a gente sabe que, além de tudo isso, ainda muitas vezes a pessoa tem complicações crônicas já diabetes instaladas, ou então também, né, já diagnosticadas, ou mesmo ele tem hipertensão, alguma outra doença associada. Então, nessa situação, a nossa responsabilidade como profissional de educação física, ela só tende a aumentar. E a gente, claro, com a boa vontade ali de, através do exercício, que a gente sabe quanto benefício, né, o exercício traz aí para quem tem diabetes,
Então, a gente com a boa vontade de querer ajudar, muitas vezes, toda vez que você, como profissional de educação física, evitar de medir a glicemia, por exemplo, né, deixar o seu aluno com diabetes ficar treinando, aí você sabe, né, você tem que ter consciência de que você está treinando totalmente no escuro com esse indivíduo. E muitas vezes, conversando, né, com vários profissionais, muitas vezes eles comentam, falam assim, professor, quando o meu aluno chega com diabetes, que ele fala que ele não está muito compensado, não está muito bem, mesmo sem medir a glicemia, eu pego e dou um treino mais leve para ele. O detalhe, pessoal, a gente tem que partir do seguinte pressuposto: o nosso aluno com diabetes, mesmo ele estando em repouso, ele pode fazer hipoglicemia. Então, se ele está chegando, ele está começando o exercício com uma glicemia mais baixa. Se ele ficar parado, ele vai fazer hipoglicemia. Durante o exercício, isso só vai tender a agravar. E não é isso que a gente quer. A gente sabe que quando se faz hipoglicemia, tem liberação de hormônios contrarreguladores que vão atrapalhar no controle glicêmico. Fora isso, você estimula muito mais o sistema nervoso autônomo e, consequentemente, sistema nervoso autônomo simpático e, consequentemente, se ele for hipertenso, a tendência é a pressão dele aumentar mais ainda. Então, se ele tem risco cardiovascular aumentado, tudo isso vai se somando. E isso, no fim, pode aí trazer um prejuízo que a gente realmente não quer, tá bom? Então, eu espero que o conteúdo que eu tenha trazido aqui para vocês hoje tenha sido aí de valia para vocês, né? Na prática de vocês aí como profissionais de educação física no dia a dia, prescrevendo e acompanhando o exercício para quem tem diabetes. Se você curtiu, né, essa live, então coloca aí, né, curte e compartilhe aí com quem vocês acham que esse conteúdo aí seja importante aí, que possa ajudar então os nossos amigos aí, os nossos colegas de profissão. Então, ó, muito obrigado a vocês que acompanharam aí a live até agora, né? Então, compartilhem aí esse conteúdo, né, que ele chegue aí a mais profissionais de educação física e então lembrem-se de quebrar esse pressuposto aí, né, essa ideia, né, de acreditar nesse paradigma de que o aluno com diabetes que é controlado, eu não preciso medir a glicemia dele aí, pelo menos antes aí de iniciar o exercício, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, né, a você que me acompanhou até agora e lembre-se aí, exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, até mais.